Bom dia, amigos ouvintes. Estamos iniciando nova live em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sempre na esperança e na fé que vos encontre bem onde estiverem. Essa é a nossa vontade, o nosso desejo e a nossa oração de sempre. Então, hoje, nós vamos falar um pouco no capítulo 17 de Jesus, aqui. Vamos falar de Jesus. Ele está no capítulo 17, no Evangelho de João. E quando nós nos preocupamos com a vida de uma pessoa, seja material ou seja espiritual, nós o ajudamos a fazer planos, mesmo que não falamos a ele. Nós vemos que e sentimos, fazendo uma análise, se acharmos que pode não dar certo as ideias desse que já temos, sentimos a responsabilidade de cuidar dele, de certa forma. Então, alguns não aceitam opiniões, outros aceitam, mas nós o apresentamos a Deus, porque foi assim que Jesus nos ensinou. Ele não nos ensinou que obrigássemos que alguém pegasse as nossas ideias, os nossos entendimentos, e fosse igual a nós. Esse não faz parte do ensino, do perfeito ensino que Jesus deixou aqui, certo? Nós vemos aqui no capítulo 17 do livro de São João uma oração sacerdotal. Como sacerdotal? Uma oração intercedendo, de intercessão ao povo. Cristo só veio aqui para chamar os pecadores ao arrependimento, porque Deus deu a ele esse povo. E ele veio para reconciliarmos nós com Deus, que havíamos pecado contra ele. E o difícil é a maneira de crerem de muitos que nem aceitam essa versão. Acham que Deus colocou aqui, assim, colocou, E queria que esse povo saísse daqui santo e numa etapa só. E é como eu digo sempre, eu tenho procurado para ver se vejo algum santo de quando eu nasci para cá. A mesma notícia de alguém que fosse verdadeira, porque lá onde as pregações estão indicando, a própria Bíblia está desmanchando que não entra se não for santo. Certo? E se for dessa maneira, então nenhum se salvará. Tá bom? Quando Jesus disse para os discípulos, tão difícil entrará um rico no reino de Deus, veja que tipo foi a preocupação dos discípulos. Tinha dois ali que eram ricos. Um era médico e o outro era cobrador de impostos. Eles eram ricos. Já surgiu um outro lá que olhou, já que não vai entrar
É mais fácil entrar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus, então estava falando que era impossível. Mas teve pessoas que incomodou e disse, Senhor, então quem poderá se salvar? Veja por onde ele pensou. Porque aqui no meio de nós, eu tomando as minhas palavras, ele estava dizendo, em outras palavras, no meio de nós tem dois aqui que são ricos e está acompanhando o Senhor. E aí, o que vai acontecer? Jesus não maneirou o que disse. Ele disse para eles o seguinte, o que vocês é impossível, a vocês é impossível, a Deus é possível. Quer dizer, vai haver uma mudança por uma outra etapa, ou quem sabe se conseguir nessa. Agora eu digo com as minhas palavras que nessa só é impossível. Só se Deus quiser, que Ele pode perdoar tudo e levar. Mas que nós chegamos à situação perfeita, não conseguimos. Viu? Não tem jeito. Por isso que Jesus disse, nem quereis ser demasiadamente justo. Vamos mudar a palavra? Porque vocês vão perder o tempo de vocês. Vocês não vão conseguir. Demasiadamente justo seria maravilhoso, né? Justo até demais. E Deus ama justiça. E Jesus vem dizendo que não quereis ser demasiadamente justo. É tipo assim, vou falar com as minhas palavras. Em alguma coisa, qualquer coisa, que eu vejo que é impossível, eu digo para aquela pessoa, olha, nem tente, você vai ficar doido. Você vai ficar louco, mas não vai conseguir. Certo? Então, por isso tem um trâmite que precisavam acreditarem que nessa etapa de vida aqui, mesmo que volte para a Terra novamente, mas tem que haver uma transição. Porque cada vez que você aprende uma coisa, se você prestou bem atenção, não precisa você estudá-la de novo. Se alguém te convidar, vamos fazer isso, tentar aprender, você vai dizer para ele bem assim, ó, eu já sei, eu já aprendi. Ah, então você não precisa mais dessa escola nesse sentido? Você vai dizer, não. Aí eu não estou subindo, eu estou descendo, eu estou diminuindo. Eu preciso de algo que me mande para frente. Eu quero crescer. Eu quero me libertar. Por isso que a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque não disse nenhuma hora, conheça bem a mentira, que aí você se liberta. E não é de ver que tem hora que a mentira contribui? Porque uma pessoa pode mentir para você 1, 2, 3, 4, tal. Você vai descobrindo que tudo foi mentira, o dia que ela contar uma verdade, nem na verdade você acredita mais. É o que está acontecendo aqui, ó, com esse livro maravilhoso de Deus. Tá vendo? Alguém está passando para os outros uma coisa e ele, à vista das mesmas pessoas, ele não está vivendo o que ele leu, porque não examinou. Certo? Vamos ver o que Jesus preocupou na hora da sua partida? Vamos ver. Ele fez uma oração, uma intercessão ao Pai, dizendo da seguinte forma, eu vou ler mais rápido porque o texto é um pouco grande, mas é a oração, né? Então temos que terminar, porque senão fica complicado. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique a ti. Quer dizer, essa glória que eu tenho por ser o seu Filho,
e de muito antes disso, de estar aqui, para mim é uma glória. E o Senhor está me glorificando com esse direito de vir trazer, e além de ter me dado, eu estou usando as minhas palavras, me dado essas pessoas. Continuando a oração, no verso 2. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, o Senhor tem toda a autoridade passou a mim, sobre todo o povo, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Deus fez isso com Jesus, o autorizando, dando o direito de passar a vida eterna às pessoas. E também um verdadeiro pregador não poderia e nem pode ser diferente. Ele tem que ter autorização de Deus e falar o que Deus mandou que ele falasse. Porque o próprio Deus já avisou. Tenho falado em outras lives. Ai daquele que disser que eu disse alguma coisa sem eu haver dito. Eu vou exterminá-lo. Agora, de que forma? A gente tem que fazer uma análise. Verso 3. E a vida eterna, quer dizer, essa que o Senhor mandou passar, é esta. E vai explicar. Que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu tenho falado em muitas lives. Temos que nos conhecê-lo, ser o nosso próprio cientista, o nosso próprio filósofo, assim como temos a obrigação de saber quem é Deus. Ah, mas isso aí não é possível, né, senhor? Porque todo mundo sabe quem é Deus. Não, desculpe, mas não. Porque se as pessoas soubessem realmente quem é Deus, amigo, o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Ele temia, ele tremia, como Tiago disse, que o diabo crê tanto em Deus e sabe do que ele é capaz, que ele estremece. E eu vejo aí, no meio de nós, não todos, é claro, eu peço toda vez que as pessoas não se misturem as coisas, eu estou falando contra o erro, eu estou vendo aí gente fazendo teatro, fazendo piadas de Deus. Ah, se eu conhecesse Deus, ele sabia o peso da mão dele. E sabia que nele não há injustiça e nem impunidade. Verso 4. Eu estou fazendo a oração de Jesus aqui que ele deixou e colocando ao meio as explicações. Ele diz, Jesus no verso 4, eu te glorifiquei na terra. Eu mostrei muito bem quem era o Senhor e ensinei as pessoas que eu o respeitasse, te dando glória na terra. Cortei o versículo no meio e vou continuar. Consumando a obra que me confiaste para fazer. Ponto e vírgula. Vou passar para minhas palavras. Meu Pai, eu o glorifiquei aqui. Sabe por quê? Porque tudo que o Senhor mandou eu falei e não mudei palavras. Eu falei do jeito que o Senhor me deu autorização e me enviou. Eu falei para eles que o Senhor é o Pai, é acima de todas as coisas. Eu disse para eles que eu era o Filho e que eu e o Senhor era um. O Senhor em mim e eu no Senhor. Quer dizer, fazendo as mesmas coisas. Verso 5. A oração continua. E agora glorifica-me. Quer dizer, Pai, fale por revelação à cabeça deles quem sou eu realmente. Porque tem deles aí, estou usando as minhas palavras agora, tem deles aí que está dizendo que eu sou príncipe dos demônios, meu Pai. E não estão acreditando no que eu estou falando. Eles até estão dizendo que eu estou mentindo, não sou filho do Senhor. Glorifica-me. Revela para eles. Para que eles, se não me respeitarem, não respeitou o Senhor. Foi o Senhor que me enviou. E não vão mudar de vida. Né? Eu cortei o versículo também no meio e vou continuar. Ó Pai, eu disse,
contigo mesmo. Glorifica com aquela glória que tive contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. E tem gente achando que começamos aqui. Ah, não, mas ele falou, foi ele que falou. Se ele estava fazendo a maneira de um resgate, antes do mundo existir, resgatar o quê? Se nem o mundo existia, vou ali resgatar uma pessoa ali. Onde que está? Não sei não. Mas você sabe se essa pessoa está precisando de resgate? Você sabe que eu não sei? Eu nem sei se tem ninguém lá. Não ficaria uma coisa conturbada? Estava fazendo um resgate porque tinha pessoas que precisavam passar por aqui e precisaria ser resgatado. Verso 6. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Olha aí, o Senhor me deu eles e eu falei do Senhor para eles. Cortei o versículo e vou prosseguir. Eram teus, vírgula. Quer dizer, vou usar minhas palavras só um pouquinho. Olha, o senhor bem sabe que eles eram do Senhor, né? Tu nos confiaste. O Senhor confiou em mim que eu era capaz de ser um líder deles. Estou usando, complementando com as minhas palavras, certo? E eu, ainda minhas palavras, fiz direitinho a lição de casa. O Senhor mandou falar, eu fiz para eles, até porque eles não, o Senhor tinha me dado eles. E quando a gente dá uma coisa a alguém, é porque agora passa a ser dele. E vamos continuar no versículo. E eles têm guardado a tua palavra, falando dos discípulos e dos outros que não estavam com ele, dos 12, mas que tinham aceitado. Esses estão guardando, meu Pai. Tem aí uma série deles aí. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. Agora, esses que já acreditam em mim já está crendo que realmente eu vim de ti. Por quê? O verso 8. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste e eles as receberam verdadeiramente, conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. Eu passei com verdade. O Senhor me mandou. Eu não aumentei e não diminuí. E é por eles que eu rogo. Eu estou fazendo a intercessão, pedindo ao Senhor por eles. Não rogo pelo mundo. Que mundo? Os que estão por aí ainda, que ainda não vieram. Mas vamos ver se eles vão vir ou não? Vamos ver. Parei no meio do versículo. Mas por aqueles que me deste, porque são teus. Tá vendo? O Senhor não me deu coisas que não eram do Senhor. O Senhor deu um bem que o Senhor criou, mas era do Senhor, o Senhor me deu. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Porque se eles obedecerem as palavras que eu disse a eles, do Senhor, eles vão passar a crer que o Senhor nos entregou, me entregou eles, e eu vou cuidar deles. Certo? Verso 11. Já não estou no mundo. Ué, ele não tinha ido ainda, mas não estava mais no mundo. Mas eles continuam no mundo, porque não sabem tudo, não viraram santo. Eu sim, a hora que eu quiser ir embora, eu estou usando minhas palavras. Eu posso ir, o Senhor me aceita como filho, porque eu não tive as mesmas paixões que eles, mas tive aqui com eles e não toquei no erro. Eu sim, mas eles ainda estão no mundo, mesmo tentando se justificarem. Continuando o versículo. Ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome, segura eles e deixa eles anotados aí,
me destes, para que eles sejam um, assim como nós, que um tem a aparência do outro e fazemos as coisas que têm que ser feitas na santidade. Verso 12. Quando eu estava com eles, guardava-os. Ele estava ainda com ele quando ele fez essa oração. Estava orando por eles. Quer dizer, agora eu já me separei. Porque agora a minha missão está cumprida, né? Dava-os o teu nome que me deste, pregando sempre, falando que tinha vindo do Senhor. Protegi-os, cuidei deles, dos que quiseram vir até mim. E nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse as Escrituras. Falando de Judas Iscariote. Pai, só se perdeu Judas, porque ele já veio como filho da perdição. Ele já veio com a tendência de ser ladrão, falso, tudo isso. Mas, verso 13, mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, quer dizer, eu estou aqui para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo. Estou avisando para eles continuarem os meus ensinos, para chegar ao gozo que eles querem ter, mas ainda eles não estão, eles estão no mundo ainda, eles têm a qualidade mundana ainda, viu? Eu lhe tenho dado, verso 14, eu lhe tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou. Quando eles, o mundo que ele está referindo, era aqueles que ainda não veio e não aceitou a palavra, que estava morrendo de ódio de olhar para aqueles que ele disse aqui. Eu dei a sua palavra direitinho, eles receberam, mas o mundo odiou eles por causa disso. Porque eles não são do mundo. Eles passou a conhecer que eles estão no mundo, mas já não é mais do mundo porque tomou uma outra decisão. Como também eu do mundo não sou. Estou aqui também igual a eles ainda, mas não praticando as obras do mundo. 15. Não peço que os tires do mundo. Ponto e vírgula. Eu não peço que os tires do mundo. Não estou fazendo esse tipo de pedido. E sim, que os guardes do mal, que o Senhor faça essa misericórdia acerca deles. Eles não são do mundo, como também eu não sou. É umas pessoas que ainda estão no mundo, mas que se separou. E não disse que eles saíram para arrumar alguém, estou usando minhas palavras, que fizesse esse trabalho para eles, não. Disse que eles tomou decisão própria. De mesmo estando no mundo, mas não serem do mundo. Eu não achei aqui nenhum ainda que ele falou assim, toma fulano como professor, porque senão a coisa vai te pegar. Não achei ainda. Verso 17. Santifica-os na verdade. Ponto de parada forte. E porque eu vou completar com as minhas palavras. E depois continuarei. Santifica-os na verdade. Tem jeito de santificá-los na mentira? É claro que não. E por que então ele falar para Deus, eu quero que o Senhor santifique eles, mas não é verdade. Será que é porque ele teve medo que Deus tentasse santificar ele na mentira? Não, porque eu quis ensinar o que o Senhor mandou ensinar, assim como eu tenho passado, o que o Senhor passou para mim. Esse verdadeiramente está sendo ensinado. Mas pode aparecer alguém ensinando, dizendo que é verdade, e não é verdade, é mentira. E isso vai complicar a vida deles. Completei com as minhas palavras, viu? Santifica na verdade. A tua palavra é a verdade. Porque se eles usar o que eu usei, passando só o que o Senhor autorizou, e me disse que falasse, verdadeiramente sereis aperfeiçoados. Completei com minhas palavras. Verso 18. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. O Senhor me enviou ao mundo, me deu a sua ordenada, o que eu devia fazer, e me deu eles de presente, e eu fiz o mesmo que o Senhor fez. Eu enviei eles do mundo, passando todas as coordenadas que fosse
de defesa e de ensinamentos. 19. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo. A favor deles, meu Pai, eu luto para que fiquem os bons exemplos. Para que eles também, na verdade, santifica-os na verdade. Não rogo somente por estes, agora. Verso 20. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Eles vão vir, Pai. Eles estão considerados hoje, às vezes até são, covardes, malignos, mas eles, com a palavra que eu estou deixando aqui, o Espírito Santo vai revelá-los e eles vão vir depois. Verso 21. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, falando a mesma língua. Para que o mundo creia que tu me enviaste, eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós somos, fazendo certo, eu neles e tu em mim, a mim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e vê que quem vir por meu lado vai ter vida diferenciada. E os amaste como também amaste a mim. O Senhor ama eles também. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, ele ainda estava aqui na terra, mas já estava contando que estava fora do segmento da terra. Estejam também comigo. Eu quero eles junto comigo, porque me deste, é meu. O Senhor me deu, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Todo esse plano de salvação foi antes do mundo existir. Pai justo, o mundo não te conheceu. Eu, porém, te conheci. O mundo que eu estou referindo não é os revelados, é os que ainda não foram revelados. Estes compreenderam que tu me enviaste. Agora o último verso 26. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer. Que a minha palavra vai ficar e vamos continuar aprendendo. A fim de que o amor com que me amaste estejam neles e eu neles estejam. Aquele que estiver em mim e eu nele, Jesus diz, tudo quanto pedir será feito. Tudo o que puder ser feito. Amigo ouvinte, eu peço que deixe o like. Os áudios ficam um pouco grandes, mas como vocês vê, é uma oração. E se cortasse no meio, ficava ruim. Então deixa o like, por favor. Ajude esse canal a permanecer, se inscrevendo, compartilhando, e eu ficarei muito grato. E estamos sempre orando por você. Senhor, meu Pai, peço ao Senhor que em torno, em volta do mundo, tudo que pedimos a nós, revelações, misericórdia, estamos pedindo a todos. E não estamos condenando ninguém à perdição eterna, porque não podemos julgar. Isso o Senhor o fará naquele dia. Meu Pai, que a bênção do Senhor, as que forem possíveis, cheguem aos lares das pessoas que nos ouvem e nos assistem. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, teu Filho, agradecemos aos santos Espíritos, anjos, trabalhadores, e o Senhor, acima de todas as coisas, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.